A gente retorna aqui com a sequência do comentário do Marco Longaray. Um assunto está em alta na Câmara, né? Você que foi vereador muitos anos, é o assunto do turno, né? Do expediente da Câmara ali, da sessão ordinária, né? Da Câmara de Vereadores, que é a proposta que tem 10 nomes, mas ainda não sabemos quantos desses nomes, dessas pessoas assinaram, né? Desses parlamentares. Uma proposta aí do vereador Vinícius Araújo de alterar, né, a sessão da Câmara da noite para o período da tarde, a partir das 2h30. Esse é um assunto antigo, que já circulou em outras épocas, ou é algo novo, e qual a sua posição com relação a esse tema, Marco? Naquele preâmbulo que eu fazia, eu só quero fazer um complemento ali, que é saudar as pessoas que estão acompanhando a programação do Bom Dia Camaquã. Não tinha feito naquele primeiro momento, quando entra a entrevista, a participação do colega de Pelotas. Assim, não, esse assunto, essa ideia, sempre teve no radar do vereador Vinícius. E, assim como também, num outro momento, já se não me engano, o vereador Ilson, mas não quero cravar aqui, sempre tem essa ressalva, a ideia de que era a ideia de 2 sessões por semana na Câmara de Vereadores de Camaquã, o que eu tenho, assim, com muita solidez, muita sustentação, que não comporta 2 sessões. Mas a questão é o seguinte, eu li o projeto, li a argumentação do projeto de resolução, tem ali 10 nomes, imagino que os 10 nomes subscreveram. O Vinícius, nos dias tem assinatura eletrônica, eu não chequei, mas nos dias é muito difícil alguém fazer. Antigamente se fazia projeto e colocava o nome de todos os vereadores e saía com a folhinha para as pessoas para assinar, aí o nome já estava ali, porque era aquilo tudo manual, sabe? Tu imprimia, aí ia lá eu apoio, mas meu nome não, então já punha o nome. Agora, modernização, assinatura eletrônica, eu imagino até que aqueles 10, o Vinícius, o proponente do projeto de resolução, e os outros 9 apoiadores, coautores, assinaram. É bastante provável que tenha acontecido isso. Mas qual é a questão? O que diz ali? Que às vezes que as pessoas, na justificativa, a justificativa é extremamente tênue para esta questão, não se sustenta, sabe? É muito fraca a justificativa para essa questão da sessão. Eu escrevi ontem e vou ler, de minha autoria, tá? O Vinícius já apresentou esse projeto em outros momentos, ele recuou diante de argumentação, discutiu o projeto melhor, e recuou diante de argumentação, da correlação de forças lá na Câmara, coisa e tal, mas sempre foi uma ideia que ele teve, né? E diante de um contexto, talvez da possibilidade que do projeto não passar, ou ter uma discussão muito forte. Enfim, às vezes tu avalia, mesmo que vai passar, mas tu vai ter desgaste, ou enfim. Mas agora é apresentado o projeto, como já foi dito e replicado aqui, pelo Vinícius, e constam mais 9 vereadores como coautores apoiadores. A justificativa, Eduardo, que estão acompanhando, ela é bem escrita. A justificativa escrita, ela é bem escrita. Como dizendo grosseiramente, o papel aceita tudo, né? A questão é o seguinte, mas essa justificativa bem escrita, ela não se traduz que viabiliza concretamente o aumento da participação popular. Ora, se os cidadãs têm dificuldade de participar de uma sessão noturna,
por qual razão eles estariam em disponibilidade à tarde, com a lógica de que a maioria das pessoas tem compromisso durante o diurno. Então, isso é uma falácia. É uma falácia esse argumento, bem escrito. As razões pelas quais as pessoas não vão na sessão da Câmara, não vão assistir, elas são muitas. Desde o individualismo do dia de hoje, sabe? As pessoas estão pensando mais, eu estou dizendo, faziam uma reunião, eu que participo do movimento comunitário no bairro Velho, nós fazíamos uma reunião no Centro Social Urbano, bastava dizer que ia ter uma reunião que era de interesse da comunidade, lotava, isso 20 anos atrás. Agora, teve uma reunião que foi bastante divulgada pelo pessoal da duplicação da BR sobre a rua lateral passando por dentro do bairro. Olha, tinha 15 pessoas na reunião, no maior bairro populacional de Camaquã, mais de 5 mil moradores. Se tu fizer qualquer... E olha, houve chamamento por veículo, por carro de som. Hoje as pessoas só saem de casa para participar o seguinte: se tiver uma rua de chão batido e tiver em discussão que aquela rua pode efetivamente ser calçada, e aí tu comunica os 100 moradores, ali 150, vai aparecer mesmo assim, vai aparecer uns 30 para debater o assunto. Então, hoje, nós vivemos um momento que não é um momento de participação, seja sindical, seja no movimento, seja no movimento popular, no movimento comunitário. Eu participo do Conselho de Saúde, acompanho as reuniões do Conselho. É uma briga, as entidades organizadas às vezes não conseguem que tenha 1, 2 representantes interessados em ir participar, representar a entidade. O Conselho de Saúde, que é o com mais volume de reuniões, sem menosprezo demais, até porque a questão nevrálgica da saúde tem reuniões mais periódicas, assim, mesmo assim sofre esse problema da participação, e tem diminuído de número a composição ali. Muito mais entidades antigamente queriam participar, opinar, enfim, levar contribuições e não vão. Então, uma das coisas é isso, o individualismo das pessoas. Outra coisa é o seguinte, ir na sessão da Câmara anos atrás era algo mais atrativo, mas hoje tem a transmissão também, um pouco, quem queira estar, ou quando o assunto, e toma conhecimento de um assunto interessante, tu tem meios de acompanhar pelas mídias, não é? O que eu acho que precisa de uma melhor divulgação. E uma concorrência tremenda. Eu me lembro do tempo que eu acho que uma vez por mês, no Campeonato Brasileiro, passavam, claro, estou falando de segunda-feira, né, a sessão da Câmara, passava um jogo do meu time do Internacional na RBS TV. Agora todos os jogos dos campeonatos são ao vivo, desde às vezes categorias inferiores, jogos femininos. Tu tem uma infinidade de filmes nas mídias que tu pode olhar, olhar na TV, tem a TV por assinatura, tem o Gatonete, tem no celular, as pessoas estão fazendo as suas atividades e estão olhando aqui os filmes. Minhas filhas estão olhando os filmes, fazendo lá alguma atividade em casa e olhando um filme no celular. Eu não consigo, a não ser na tela grande, sou das antigas. Então é o seguinte, tem uma concorrência enorme com isso, que faz com que os cidadãos não vão na Câmara. E quando, na verdade... e aí estou falando só um pouco mais de abrangência. Os cidadãos não vão e também poucos são ouvidos para melhoria, para quando eles querem contribuir. Vamos ver a questão do plano plurianual que é confeccionado pelo governo municipal. O governo municipal, junto com seus secretários, com os técnicos, elabora um plano plurianual
que ele recebe pronto do governo anterior o primeiro ano, elabora um plano de 4 anos para os seus, digamos, para agora, para 2026 a 2028, e deixa projetado o 2029, seja para o próximo prefeito, seja o prefeito atual que venha a concorrer, ser reeleito. Bom, o que acontece? Esse tal de plano plurianual, que segundo a exigência da Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que fazer audiências públicas, ouvir o povo. O governo não quer ouvir o povo. O governo já leva um plano plurianual desenhado pelas ideias deles, pelos técnicos, enfim, e já leva pronto. E o cidadão, numa audiência dessa, ele acaba dando alguma sugestão, alguma ideia, mas, na verdade, não, mesmo que a ideia seja boa, mesmo que a ideia seja execuível, executável, necessária, justa, o que eu acompanho ao longo de mais de 20 anos é que o cidadão só serve para assinar a presença ali que participou daquela audiência pública. Então, tem uma série de dificuldades, entende? Então, o cidadão acaba sendo, quando participa mesmo de uma audiência pública, ele apenas participa de forma homologatória, né? É um processo homologatório. E eu tenho que mudar a sessão para a tarde, para o período da tarde. Eu tenho que é um horário ruim para a participação e pior para quem, ao menos, quer acompanhar via transmissão. Pois a lógica é de que a maioria das pessoas estão ocupadas durante o dia. Claro que eu sei que tem atividade laboral, pessoas que trabalham à noite, uma série de categoria e tal, mas a grande maioria é chamado horário comercial, né? Trabalho nesse horário aí. Então, eu sei que as razões um pouco... as razões de mudar para de tarde. Eu não digo que não é que os vereadores não queiram trabalhar à noite, porque eles acabam indo em atividades, não se trata disso, mas às vezes querem criar alguma dificuldade para um vereador que é professor, ou que ou que consegue coadunar, e aí a população que elege consegue coadunar a sua atividade profissional com a atividade de vereador, enfim. Embora os vereadores respondam, todos eles, eu tive lá até pouco tempo, respondem participando das comissões, coisa e tal, e são eleitos por causa da vontade do povo. O que tem mais votos, seja o vereador mais votado, no caso o vereador hoje Renato Cabeleireiro, quanto o vereador menos votado, lá cada um tem um voto, né? E eu acredito que da maneira deles, cada um tem um jeito, uns são mais técnicos, outros mais no corpo a corpo na rua, outros mais populares, mas tá eleito é a vontade do povo, né? Se o povo achar ruim, esse é o processo democrático. Aí eles mudam daí 4 anos tem eleições de novo, aí pode mudar, né? Então, assim, essa ideia não é boa, ela não aumenta a participação. A Câmara devia se preocupar com o 36º município mais populoso de Camaquã em ter um plenário adequado. A Câmara, na última legislatura, se curvou ao prefeito. Nós temos que entender que no município nós temos poderes harmônicos e independentes entre si, o executivo, o judiciário e o legislativo, mas o legislativo vem economizando tudo que dá para fazer caixinha para a prefeitura. E a Câmara, tu vai lá, um dos argumentos que vai participar mais pessoas, mas se forem 20 pessoas não cabem no plenário da Câmara. A Câmara de Camaquã não tem um plenário compatível com o município que é. E na legislatura 2017-2020 nós criamos um fundo
que para construir um plenário, aquilo ali na Câmara, a gente enxerga a fachada daqueles 2 prédios, mas é uma série de puxadinho, de caída de telhado, de goteira, até hoje, de tudo que é tipo. Então está na hora da Câmara ter um pouco mais. Olha, nós somos um poder, vamos construir pelo menos um plenário adequado às necessidades, porque nas vezes que a população vai lá, 70, 80 pessoas, 100, alguma manifestação dos servidores públicos, 20 cabe no plenário e 30 ficam no corredor, que só por uma porta, e outros do outro lado do plenário, que tem umas janelas, as pessoas só conseguem escutar o que os vereadores dizem, mas elas não conseguem nem enxergar os vereadores. Então, o município, que é município polo, a 36ª cidade mais populosa do Rio Grande do Sul, município polo para 10 municípios no menos aqui no entorno, a maior cidade entre Guaíba, não dá para dizer Porto Alegre, né? Guaíba tem mais de 100 mil habitantes, a maior cidade entre Guaíba e Pelotas não pode ter um plenário menor, que é muito menor do que é ali em Dom Feliciano, menor que o de Tapes, enfim. Que cidade polo é essa? E o Legislativo tem que tomar as rédeas. Não, é menor que o de Arambaré, né? Eu fui a Arambaré esses dias e... No plenário de Camaquã cabem 20 cidadãos. 20, é só 20 assentos. Não é mais do que isso, estou dizendo aqui com firmeza. Mudando de assunto, então, esta é a minha visão. Né? Isso aí não é pior. Está pior do que está. Claro que para participar, hoje tem, como eu disse, tem as mídias, talvez tenha que ter mais divulgação, enfim. Mas é muito acanhado até o plenário. Se vai uma turma de sala de aula lá, mas as crianças podem... Então, as crianças, eu acho que eu acompanhei durante muitos anos visitação lá, do memorial da Câmara, com crianças, coisa e tal, mas tu levar crianças de 10 anos lá, elas, é importante, assim, mas elas não vão ter uma compreensão daquilo que está acontecendo ali, com toda sinceridade, com todo respeito, com toda humildade, vou dizer isso. Então, pode ser um pouco educativo, mas não é fundamental. Isso não é argumento para dizer que vai aumentar a participação. É uma ideia, quer mudar. Eu acho que não tem nada a ver que os vereadores não querem trabalhar, não querem ir à noite, não é por isso, mas tem outros motivos, que nem criar empecilhos para um ou outro que possa ter compromisso durante a tarde, mas, enfim, que dão conta do mandato de vereador e também são eleitos com votações expressivas. De outra banda aí, uma notícia boa do Executivo, publicado pelo Clique, que olha, eu cheguei na Câmara em 1997, fardado, com a maior disposição para que Camaquã tivesse a defesa do consumidor, tivesse um PROCON em Camaquã. E naquele primeiro mandato que eu tive, que foi o do seu José Cândido, no retorno, recebi, porque isso depende da vontade da prefeitura, porque tem que ter uma sala, tem que ter telefone, tem que ter uma estrutura jurídica ali, tem um custo, não é? E aí eu então insisti muito no meu primeiro mandato e no segundo. Aí depois aí já era o período do seu João Carlos, no segundo. Não sei, aí aquilo ficava a gente não conseguia convencer o Executivo. Durante o primeiro mandato do prefeito Ivo, aí quem capitaneou esse assunto, e eu fui, digamos assim, um fiel escudeiro, foi o vereador Luciano Delfini. Chegamos a ter audiência com a prefeitura, promotoria, coisa e tal. Resultou que não houve boa vontade nos 8 anos do prefeito Ivo em ter a defesa do consumidor em Camaquã. E agora, uma notícia surpreendente e boa é o anúncio a notícia veiculada pelo Clique, não é? Que o prefeito Abner encaminha para a Câmara projeto que estabelece sistema municipal
de defesa do consumidor em Camaquã. Extremamente necessário. Tem cidade muito menos populosa que a nossa 36ª, com 62.200 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e não tem um órgão de defesa do consumidor. Nós temos que recorrer ao Reclame Aqui, temos que recorrer à capital, enfim. Então é assim, ó, é uma notícia bem interessante, que vai estar vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Eu já tinha dito, até em função aí no meu comentário da semana passada, que eu tinha visto uma reunião do secretariado e que eu tinha percebido que na foto estava o meu camarada Clayton Dvorzak Soares, acho que no gabinete, essa reunião, e que tinha sido anunciado o Varley, que também é uma pessoa que, assim, graças a Deus, assim, eu diria, eu não tenho inimigos, mesmo sendo um vereador com posições fortes, como tive, mas, enfim, eu não tenho inimigo. Tenho algum desafeto aí, mas inimigo eu não tenho. E conheço todo o secretariado do prefeito Abner, da gestão Abner Cabeça. Com alguns tenho ótima relação, outros um pouquinho menos de conhecimento, a maioria ótima relação. E o Clayton, tanto o Clayton quanto o Varley Buchorn. O Varley Buchorn eu conheço do final dos anos 80, 90, no movimento comunitário, né? Ele era bastante atuante, né? Então, assim, né? Mas eu já tinha percebido que estava na primeira reunião, não o Varley anunciado e o Clayton, mas enfim, sei que eles têm uma relação, parece que boa, hein? Mas sim, o anúncio, quem indicou o Varley? O Varley foi o próprio Clayton. Isso é a informação que eu tinha, que eles têm uma boa relação. Então esta questão aí também do novo secretariado, desse anúncio da defesa do Código de Defesa do Consumidor em Camaquã, que prospere, precisa sim de um apoio, de uma estrutura da prefeitura, e isso é uma notícia boa para Camaquã. Essa é uma notícia boa mesmo, para todos, para as relações empresariais com seus clientes, para dirimir, enfim, para te não ter que estar ou às vezes te calando, ou tendo que recorrer a instâncias mais longe. E de outra banda, eu quero dizer aqui que fiquei muito contente com a Fernanda Torres ter ganho o Globo de Ouro na categoria drama, com o filme Ainda Estou Aqui, e onde ela disputou com atrizes, as indicadas ao prêmio eram nada mais, nada menos do que a Kate Winslet, a Nicole Kidman, a Pamela Anderson, a Angelina Jolie e a Tilda Swinton. Então, com pesos pesados. E também estou contente dessa coisa do cinema nacional, com esse filme que está sendo bastante aclamado, O Alto da Compadecida 2, que está sendo o filme mais visto nos cinemas aí, batendo inclusive grandes produções internacionais. Ao menos nessas 2 semanas aí, O Alto da Compadecida, talvez por um filme está sendo mais visto, porque muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver o 1, não é? Então eu sou apaixonado assim pelo mestre Ariano Suassuna, não é? A obra é baseada, o filme é baseado na obra dele, né? Então são notícias muito, muito boas para o nosso cinema nacional, para a nossa cultura, enfim, isso é ótimo. De outro lado, eu quero dizer que uma pessoa que eu tenho enorme simpatia, enorme, e um testemunho de vida, de coerência, como poucos, está
em passagem, podemos dizer assim, que é o José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, uma pessoa que a vida dele, ele não... É um cara que foi presidente, senador, inclusive renunciou ao Senado uruguaio, e uma pessoa simples, simples no vestir, simples naquele Fusca dele, e chegou o tempo, todo mundo tem um tempo aqui, tempo do grande Mujica está passando. Eu fico deveras emocionado. Muito obrigado por ter estado aqui mais uma sexta-feira, e que Deus dê um ano com graça, com sabedoria, com saúde para todos e todas. Muito obrigado, Eduardo. Valeu, Marco Longaray. Esse é o tradicional comentário aqui nas manhãs de sexta. Obrigado, Marco.